A chegada do primeiro F-16 ocidental à Ucrânia em agosto de 2024 foi vista como possível divisor de águas na guerra. Não, o F-16 não venceria a guerra na Ucrânia, mas permitiria aos pilotos ucranianos realizar operações antes impossíveis. Com caças soviéticos antigos, a Ucrânia tem usado seus F-16ES de forma eficaz, mas talvez não como esperado pelo Ocidente ou Rússia. As táticas aéreas ocidentais falham no campo de batalha ucraniano, forçando a Ucrânia a repetir estratégias em sua luta contra as forças de Vladimir Putin. Pilotos ucranianos agora usam táticas inovadoras para superar as defesas aéreas russas. Aprendemos sobre essas táticas e por que a abordagem ocidental com caças não funciona, segundo um piloto em vídeo recente da Força Aérea da Ucrânia. O piloto, que o Warzone ou TBZ diz ser de uma geração mais antiga de pilotos de caça da Ucrânia, afirma que as táticas ensinadas aos aviadores antes dos F-16 não eram exatamente as necessárias. Após voltarmos para casa, enfrentamos a realidade, disse o piloto, acrescentando: as táticas ensinadas não eram totalmente adequadas para esta guerra, que é fundamentalmente diferente. Isso pode parecer uma afirmação estranha. Segundo a Lockheed Martin, fabricante do jato, o F-16 não é uma plataforma aérea nova. O F-16 foi criado no início dos anos 1970 e entrou em serviço no começo dos anos 1980. Isso faz com que o jato seja tão antigo quanto, ou até mais antigo em alguns casos, do que aqueles que a Ucrânia possuía antes de Putin lançar sua invasão. Com quase 50 anos de conhecimento acumulado, os instrutores da OTAN que ensinaram os pilotos ucranianos a usar os jatos certamente sabiam exatamente como eles deveriam ser utilizados. Tecnicamente, essa suposição estaria correta. Os desafios da Ucrânia não ocorreram por falta de treinamento dos pilotos em novos jatos. Eles surgiram porque as táticas ensinadas pela OTAN não servem para a guerra que a Ucrânia enfrenta contra a Rússia. Por que isso? O principal problema era que as táticas da OTAN presumem que quem estiver pilotando o F-16 estará fazendo isso em uma situação em que seus aliados já tenham estabelecido superioridade aérea sobre onde quer que a guerra esteja acontecendo. A definição de superioridade aérea surgiu em uma edição de abril de 1931 da Força Aérea Real. A cada trimestre, a publicação afirma que superioridade aérea é conquistar liberdade operacional para nossas aeronaves e negá-la ao inimigo. A publicação ressaltou que isso não indica a exaustão total de uma força aérea, nem domínio absoluto da outra. Na verdade, superioridade aérea significa que o lado que a possui geralmente consegue cumprir suas missões por ter uma força aérea maior ou melhor do que a do inimigo, o que equivale a dizer que o lado superior enfrenta uma ameaça mínima da força aérea do oponente. Pouco mudou desde essa definição de quase um século atrás. A superioridade aérea é algo que a Ucrânia não tem em sua batalha contra a Rússia. Isso mostra o impacto nas tentativas da Ucrânia de usar F-16, segundo o piloto do vídeo citado. O maior desafio foi a ameaça aérea inimiga, que nos impediu de atingir o alvo, disse o piloto sobre a missão. A existência de ameaça aérea inimiga revela que a Ucrânia não tem superioridade aérea em seu território. Isso significa que as estratégias ensinadas aos pilotos do país pela OTAN não funcionarão tão bem. O piloto então explica o que a Ucrânia fez em vez de seguir as estratégias tradicionais da OTAN, acrescentando: trabalhamos em um grupo de 3 aviões e forçamos o inimigo a lançar 2 mísseis de direções diferentes. Como resultado, demos ao nosso avião de ataque a chance de destruir o alvo e permitimos que todo o grupo retornasse em segurança ao aeródromo, de volta para nossas famílias e esquadrão. O interesse nacional acrescenta um pouco mais. O relatório aponta que pilotos ocidentais geralmente têm superioridade aérea, o que levou à inclusão dessa suposição na doutrina de treinamento, mesmo quando ela não existe. As táticas da OTAN não são tão eficazes quanto a Ucrânia precisa que sejam. E, infelizmente, é improvável que a Ucrânia consiga alcançar total superioridade aérea sobre seu território em qualquer momento no futuro próximo. Isso ocorre porque o país não possui uma força aérea grande o suficiente para obter essa superioridade. O Diretório Mundial de Aeronaves Militares Modernas, ou World Directory of Modern Military Aircraft, destaca isso. No relatório de 2026, o World Directory of Modern Military Aircraft informa que a Ucrânia tem 261 unidades ativas na Força Aérea, o que presumivelmente inclui os caças que a Ucrânia recebeu de seus parceiros ocidentais, embora essas aeronaves permitam que a Ucrânia realize uma ampla gama de operações,
incluindo aquelas relacionadas a ataques, logística, apoio e missões especiais, seu número é simplesmente pequeno demais para cobrir toda a Ucrânia. Sem falar em garantir que possam superar a força aérea russa, que é muito maior, e suas defesas aéreas especificamente, a Ucrânia possui 105 aeronaves classificadas como de combate ou ataque, nem todas ativas, embora esteja longe de ser fraca como potência aérea. Segundo o veículo, a Ucrânia está em 30º lugar entre 129 forças aéreas analisadas, mas seus números não são suficientes. A Rússia tem muito mais aeronaves e cobre as áreas ocupadas na Ucrânia com defesas aéreas, tornando qualquer missão perigosa. A World Directory of Modern Military Aircraft divulgou relatório sobre a Força Aérea Russa para 2026 com números impressionantemente diferentes. A organização diz que a Rússia tem 3.677 aeronaves ativas, tornando sua força aérea cerca de 14 vezes maior que a da Ucrânia. A World Directory of Modern Military Aircraft também classifica a Força Aérea da Rússia como a terceira mais forte do mundo. Portanto, se for para considerar, a Rússia deveria ter superioridade aérea na Ucrânia e já deveria tê-la alcançado há muito tempo, mas não conseguiu. Isso mostra como a guerra na Ucrânia desafia as expectativas da doutrina ocidental tradicional. Segundo o Jornal de Defesa do Reino Unido, em março de 2025, a Rússia não obteve superioridade aérea sobre a Ucrânia, mesmo tendo mais aeronaves. A situação está tão ruim para a Rússia que ela foi reduzida a usar principalmente suas aeronaves táticas, como o moderno caça Su-30 e 4 como artilharia aérea que lança mísseis e bombas contra a Ucrânia de muito longe das linhas inimigas. A Ucrânia mostrou habilidade em destruir aeronaves russas que entram em seu território, mesmo sem usar suas próprias aeronaves. De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, desde a invasão em larga escala de Putin, a Rússia perdeu 434 aviões, 347 helicópteros e 1.269 unidades de guerra antiaérea. Isso teria ajudado a Rússia a estabelecer sua própria superioridade aérea, mas o que temos é uma guerra em que nenhum dos participantes possui a superioridade aérea que se poderia supor. O poderio numérico da Rússia não foi colocado em prática, com o país agora cauteloso o suficiente para manter suas aeronaves longe das forças ucranianas tanto quanto possível. A Ucrânia não alcançou a superioridade aérea prevista pelo treinamento da OTAN com F-16 devido à falta de aeronaves e às fortes defesas aéreas russas. Apesar das grandes perdas, a Ucrânia também teve dificuldades para aprender a operar os F-16. O piloto destaca a diferença entre o treinamento da OTAN e a situação na Ucrânia. Pilotos ucranianos enfrentaram muitos desafios desde que entraram nas novas aeronaves. E instrutores relataram condições realmente difíceis no treinamento. O aviador mais experiente afirma que esses pilotos precisaram aprender novos equipamentos e regras de voo no espaço aéreo civil, diferentes das que já conheciam. Além disso, no cockpit traseiro, havia um instrutor que não entendia uma palavra de ucraniano. A comunicação era em um inglês especial da aviação. Relata a TVZ com os pilotos dizendo que esses problemas eram inevitáveis. Instrutores da OTAN usariam o inglês como língua universal devido ao foco ocidental da organização. Também não se podia esperar que eles aprendessem ucraniano a tempo de ensinar o que os pilotos da Ucrânia precisavam saber em um curto espaço de tempo, muito menos aprender o idioma bem o suficiente para comunicar corretamente seus pontos. Ensinam pessoas a pilotar jatos que voam ao dobro da velocidade do som. Foi exaustivo, diz o piloto, mas tínhamos um objetivo. Sabíamos que nos esperavam em casa enquanto o inimigo bombardeava cidades, matava nosso povo e tomava território. Então, nós resistimos até o fim e continuamos nesse caminho. Talvez falhas de comunicação tenham aumentado os desafios que os pilotos ucranianos enfrentaram com a utilização de seus F-16. A principal questão foi a diferença entre o que a OTAN supunha e a realidade na Ucrânia. Esse desafio aumentou porque a Rússia consegue usar sua força aérea no território que tomou da Ucrânia. O piloto destaca que a Rússia ameaça possíveis ataques ucranianos com F-16 por causa de sua variedade de caças interceptadores. Entre elas estão Mikoyan Gurevich, 31 Sukhoi, 35 e Sukhoi 57, embora esses aviões entrem no território ucraniano com menos frequência do que muitos esperavam no início da guerra. Eles são um grande problema para pilotos ucranianos de F-16 nos territórios ocupados, onde querem atacar. Eles conseguem ficar na zona de combate em grandes altitudes esperando nossos ataques, mas nós não temos essa chance, diz o piloto.
Combine esses caças russos em espera com sistemas de defesa aérea que são capazes de derrubar F-16C do céu quando o jato se aproxima demais. Combine esses caças russos em espera com sistemas de defesa aérea que são capazes de derrubar F-16C do céu quando o jato se aproxima demais. Você é mais um motivo para a Ucrânia não usar os F-16C como a OTAN. As defesas da Rússia são fortes demais, tornando ainda mais difícil criar até mesmo pequenos bolsões de superioridade aérea. Com todos esses problemas pela frente, a Ucrânia poderia ter desistido do seu projeto dos F-16, mas esse não é o jeito ucraniano, pois eles sempre encontram uma maneira de fazer acontecer. A Ucrânia transformou uma situação difícil e se adaptou. Foi preciso rever as estratégias ensinadas, e os pilotos ucranianos acharam formas criativas de causar danos com seus F-16 Mesmo sem seguir o treinamento da OTAN, eles causam esses danos. O que os pilotos ucranianos de F-16 fazem diferente? Voar baixo é essencial na nova estratégia deles. Como o piloto disse, a Rússia consegue manter caças prontos em grandes altitudes na Ucrânia ocupada. O piloto diz que as defesas aéreas da Rússia são perigosas, mesmo se o piloto ucraniano evitar aeronaves russas, pois ainda há ameaça de mísseis superfície-ar. Voar mais baixo geralmente resolve. Fazer isso torna muito mais difícil para os radares de defesa aérea russos identificarem os F-16 se aproximando, além de dificultar para os sistemas de guiagem de mísseis travarem e acompanharem seus caças durante o voo. Segundo o show militar, esses desafios têm várias causas. O ruído de fundo criado ao voar próximo ao solo pode confundir os sistemas dos quais a Rússia depende para identificar os F-16 se aproximando. Em alguns casos, voar baixo também bloqueia o tipo de sinal de radar claro que permite rastrear alvos aéreos quando esses alvos estão em espaço aberto. Claro, voar baixo traz seus próprios riscos, já que um movimento errado pode levar a um acidente. Voar em baixa altitude não garante evitar as defesas aéreas russas, como destaca o piloto. E também precisamos usar táticas de manobra quando aeronaves inimigas vêm em nossa direção, travam o alvo e lançam mísseis ar-ar contra nossos aviões. Mas, apesar disso, com essas capacidades limitadas, cumprimos a missão. Sabemos que estamos correndo um risco. A estratégia parece funcionar na maioria das vezes. Podemos ver pilotos de F-16 da Ucrânia se inspirando no sucesso dos operadores de drones ao enfrentar as defesas aéreas russas. Em maio de 2023, o Centro de Análise de Políticas Europeias, publicou um artigo sobre um ataque de drones recente em Moscou. A Ucrânia não foi confirmada como a autora do ataque, embora fosse provável que tivesse sido ela quem realizou o ataque. Moscou identificou duas principais fraquezas dos sistemas de defesa aérea russos contra drones: voam baixo e devagar, dificultando abatê-los à distância, disse o SIPA. A Ucrânia agora usa a vantagem dos drones para posicionar seus F-16 onde necessário. Embora mantenha-os fora do alcance dos radares de defesa aérea da Rússia, essa provavelmente não é uma estratégia perfeita. Drones têm assinaturas de radar muito menores do que até mesmo o caça voando mais baixo. Por serem feitos de materiais como plástico e serem movidos por pequenos motores que emitem assinaturas térmicas mínimas, diz SIPA. Além disso, são mais ágeis para evitar mísseis inimigos. Voos em baixa altitude já são uma fraqueza da defesa aérea russa, que a Ucrânia explora cada vez mais com seus F-16. Nem toda missão dos F-16 ucranianos exige evitar defesas aéreas russas. Às vezes, os pilotos buscam ativamente mísseis russos. Outra tática notável da Ucrânia é o uso frequente dos F-16 em grupos maiores. Nesses grupos, os F-16 atuam como escoltas e iscas para proteger aeronaves que transportam bombas de precisão em missões de ataque, segundo o The Military Show. Em vez de evitar as defesas aéreas da Rússia, esses F-16 de escolta se expõem deliberadamente às aeronaves inimigas, forçando a Rússia a disparar mísseis contra os F-16 em vez de contra as outras aeronaves. Essas outras aeronaves é que realmente causarão a maior parte dos danos ao alvo que a Ucrânia deseja atingir, fazendo com que a Rússia desperdice recursos. O esgotamento dos estoques de mísseis é um benefício extra, pois pode facilitar futuros ataques aéreos se não houver reabastecimento. Lembre-se da fala do piloto sobre a Ucrânia voar em trio para superar a defesa aérea russa, citada antes no vídeo. A missão mostrou a estratégia do F-16 em ação. O perigo é o caminho natural para pilotos de F-16 da Ucrânia, já que não tem a superioridade aérea presumida no treinamento da OTAN.
Os aviadores ucranianos precisam voar baixo e servir de isca para garantir que os F-16 sejam decisivos, como esperado inicialmente. Muito risco pode trazer grande recompensa ou tragédia. Segundo a Euromaidan Press, em novembro, a Ucrânia perdeu 4 F-16 nos primeiros 10 meses de uso dos caças. Essas perdas serviram de aprendizado, pois a Ucrânia não teve baixas entre junho e novembro de 2025. Ainda assim, 4 F-16 abatidos é pouco. Considerando o perigo das estratégias engenhosas da Ucrânia para seus pilotos, não é só o brilhantismo deles que mantém as perdas baixas. Segundo o TWZ, a Ucrânia também mantém seus F-16S sempre em movimento. Isso parece ser mais uma ruptura com a doutrina da OTAN, já que a maioria dos países mantém seus caças em hangares dedicados, ou, no caso daqueles que possuem porta-aviões, no mar e prontos para ataques. A Ucrânia adota uma abordagem diferente, movendo seus F-16S e usando pistas alternativas como rodovias para lançar pilotos, segundo o TSAWZ. O piloto explica esse ponto da estratégia da Ucrânia. Graças ao nosso profissionalismo, flexibilidade e engenhosidade, podemos sair da batalha e guardar nosso equipamento em locais inesperados pelo inimigo. Cumprimos tarefas em um aeródromo e logo nos realocamos para outro. Um F-16 que está sempre em movimento é um F-16 que a Rússia tem dificuldade de atingir quando está em solo. Podemos adicionar imprevisibilidade ao apetite da Ucrânia por riscos maiores ao avaliar suas táticas com o F-16. Essa reviravolta tática só faz sentido porque os pilotos ucranianos aplicaram o que aprenderam com instrutores da OTAN e tiveram resultados no campo de batalha. Mas, se há uma coisa que a Ucrânia pode mostrar como prova de sua engenhosidade nas alturas, são os resultados. A Força Aérea da Ucrânia afirma que os F-16 interceptaram mais de 1.300 mísseis e drones russos desde sua chegada até novembro de 2025. Esse número é alto, com média de 86 interceptações mensais. Nesses casos, a Ucrânia usa os F-16 defensivamente, então seus pilotos raramente enfrentam os problemas citados neste vídeo. Porém, a Ucrânia tem obtido mais sucesso em ataques a alvos terrestres em áreas ocupadas. Segundo o The Military Show, os F-16 ucranianos destruíram mais de 300 alvos terrestres como postos de comando, depósitos de munição, instalações logísticas e estações de controle de UAVs. Até novembro. Esses ataques talvez não ocorressem se a Ucrânia não tivesse aprendido a usar melhor seus F-16 após notar que estratégias baseadas na superioridade aérea da OTAN não funcionariam. O futuro pode ser repetitivo, como diz o TWZ, pois a Ucrânia recebeu promessa de 87 F-16 de parceiros ocidentais na Dinamarca, Noruega, Países Baixos e Bélgica. Nem todos os caças foram entregues. O maior atraso foi da Bélgica. Esse país está aguardando receber F-35S dos Estados Unidos, que devem substituir seus antigos F-16, e esses F-35S estão demorando muito para chegar. Em outubro de 2025, o primeiro lote de F-35S chegou à Bélgica, quase 7 anos após a compra. Isso pode indicar que a Ucrânia receberá parte dos 30 F-16 prometidos pela Bélgica para 2026. Mais F-16S levam a mais oportunidades de realizar os tipos de operações que a Ucrânia passou pouco mais de um ano dominando. A Ucrânia age diferente da OTAN, pois a guerra lá ocorre de modo inesperado até para a aliança. As táticas da Ucrânia com os F-16 são eficazes, e a Rússia perde posições, equipamentos, drones e mísseis. Com a chegada de 2026, a Rússia pode enfrentar preocupações além do aumento do arsenal de F-16S da Ucrânia. Caças Gripen suecos podem chegar à Ucrânia ainda este ano, junto com outras armas que tornarão o país uma força de ataque mais poderosa. Confira nosso vídeo sobre essas armas e inscreva-se no programa militar para mais novidades sobre as táticas avançadas da Ucrânia. Obrigado por assistir.